polinizadores. Carnívoros polinizadores. Eu não posso viajar que essa bagunça acontece. É impressionante como a natureza sempre está lá para desmentir tudo aquilo que a gente cria de caixinha para encaixar os nossos assuntos e para tentar entender melhor o mundo. Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blablalogia e além de um monte de discussão sobre sociedade, sobre política, uma coisa que a gente adora fazer aqui, porque nós somos biólogos, é falar de biologia, certo? Então não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Hoje a gente vai falar sobre um caso que foi descrito recentemente. O artigo saiu no dia 19 de novembro de 2024, então há pouquíssimo tempo, de um exemplo de um lobo que pode estar fazendo polinização. Então aqui é uma coisa muito importante da gente dizer para explicar esse artigo. Mas antes da gente explicar esse artigo, acho que seria muito legal a gente voltar a falar sobre interações e sobre o que é polinização. Então a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que as interações ecológicas podem ser classificadas em pares de grupo de espécies, em pares de populações. Então o efeito que uma população vai ter na outra. E esse efeito deveria, em essência, sempre ser medido como resultado para aptidão. Então, qual é o resultado de uma interação entre espécies para a quantidade de descendentes que aquelas espécies vão deixar? Nós definimos uma interação positiva como aquela interação que resulta no maior número de indivíduos para aquela espécie que eu estou medindo. E uma interação negativa como uma interação que resulta no menor número de indivíduos para aquela população que eu estou medindo. Dentro dessas interações entre populações, tem um tipo de interação que é conhecido como mutualismo. Então, o que é um mutualismo? O mutualismo é aquela interação que é benéfica para as duas espécies que estão participando. Ela é positiva para as duas espécies que estão participando. Um excelente exemplo de interação mutualística é um tipo de interação chamada de polinização. Então, o que é a polinização? A polinização é o processo de reprodução das plantas, em que os gametas masculinos são levados até os gametas femininos. E parte das polinizações, principalmente quando a gente fala de um grupo chamado angiospermas, que são as plantas mais comuns hoje em dia, a grande parte da polinização, principalmente das árvores das angiospermas, são feitas por animais. Então, por que essa interação é benéfica para ambos os organismos? Que a planta produz uma recompensa para o polinizador. Essa recompensa, ela é geralmente na forma de néctar. Uma água, um líquido à base de água muito calórico, com bastante açúcar. Então, qual que é a ideia? O polinizador, poderia ser uma abelha, ele vem até a planta para se alimentar, para comer esse néctar. E ao fazer isso, ele fica todo sujo de grãos de pólen. Quando a abelha vai voando para outra planta para pegar mais desse néctar, mais dessa água com açúcar, ela poliniza outra planta, ela termina o processo reprodutivo, levando o gameta masculino até o gameta feminino, certo? Então, qual que é a vantagem para a abelha? A vantagem para a abelha é que ela tem um tipo de alimento, ela vai se alimentar e vai deixar mais descendentes por ter mais calorias. Qual que é a vantagem para a planta? A planta vai pegar e vai conseguir deixar sementes e produzir frutos, certo? Existem alguns casos em que algumas abelhas consomem o grão de pólen, mas, mesmo assim, o que a gente sabe é que na maioria dos processos de interação mutualística, isso tem um efeito baixo perto do benefício que aquilo traz. Então, a interação de polinização geralmente é classificada, ou é classificada, não geralmente, ela é classificada como uma interação mutualística positiva para ambas as espécies que participam daquela interação, certo? E aí a gente sempre pensa em mutualismos clássicos. Então a gente tem beija-flor, que é em polinização clássica, que é um mutualismo clássico. Então beija-flores podem ser polinizadores, morcegos são polinizadores. Então tem alguns morcegos que são nectarívoros, que comem néctar, que são grandes polinizadores. Tem espécies que são exclusivamente, inclusive, polinizadas por morcegos, mariposas
borboletas são grandes polinizadoras. Mas o caso que eu vou mostrar para vocês é um caso um pouquinho diferente. Mas antes de falar desse caso, eu preciso falar da Insider Store, que é patrocinadora do vídeo de hoje. Então, se você quer apoiar o Blá Blá, clica no link aqui que está aqui embaixo, creators.insiderstore.com.br/blablalogia15, e você vai até a página da Insider Store, que eu vou mostrar aqui na tela, e a página da Insider Store vai ter todas as promoções de todos os produtos que você já conhece. Então, tem calcinha, tem sutiã, tem camiseta, tem bermuda, tem camisa agora, tem todos os produtos possíveis que você pode comprar lá na Insider. E você ajuda o Blá Blá só de clicar no link, mas se você clicar no link e fizer uma compra, você nos ajuda ainda mais. Então, só de clicar no link você já vai ter o seu desconto, ou você pode usar o cupom BlaBlaLogia15. Então, agradeço demais a Insider. Estou inteiro vestido de Insider hoje, porque os produtos são maravilhosos. Não perca essa oportunidade de comprar o seu presente de Natal, comprar uma roupa que você precise, tá bom? Então tá bom, mas o que a gente estava falando no vídeo de hoje era do lobo. Então, o que foi descrito nesse artigo que eu vou colocar aqui na tela agora é um canídeo como polinizador, tá? Então tá aqui o artigo. Não sei o que aconteceu com o artigo, calma aí. Acho que eu mudei o artigo sem querer. Pera aí, deixa eu corrigir. Aqui está o artigo. Eu tinha mudado o artigo sem querer. Então tá aqui o artigo. E o que o artigo vai fazer é que ele vai questionar se canídeos podem ser polinizadores. Eu já vou mostrar a foto do bichinho aqui para vocês. E aí eu já vou explicar para vocês porque isso é uma dúvida, tá? Por que ele não está afirmando que canídeos podem ser polinizadores e por que entender como ciência funciona é fundamental. Então ele está falando do lobo da Etiópia, eu já vou mostrar uma fotinho dele para vocês. E ele está falando do forrageamento de néctar. Forrageamento é a busca de alimento. E ele está falando aqui do pode contribuir para a polinização dessa planta aqui, que é a Quinifófia foliosa, certo? Que eu já vou mostrar a foto para você que está assistindo também, tá bom? Então, o que esse artigo ele está fazendo? O que ele mostra nesse artigo? Essa é uma das maiores revistas científicas do mundo, e o que ele mostra é algo que já tinha sido descrito e que os pesquisadores foram comprovar. Então é algo que quem acompanha esses bichos tem um trabalho com cachorro que já mostrava isso. Então tá aqui, ó, o que eles conseguem perceber. Então tá aqui a planta, essa planta aqui tá cheia de flores, e a gente consegue perceber esse lobo da Etiópia interagindo com a planta. Então os pesquisadores conseguiam ver essa interação e conseguiam descrever e descreviam essa interação. Então é bastante interessante a gente perceber que esse não é um comportamento esperado desses lobos. O que a gente já tinha visto, inclusive com outros lobos, além desses animais serem carnívoros, deles terem toda a estrutura de carnívoros, é que muitas vezes a gente vê esses lobos comendo frutos. Mas é uma das primeiras vezes, se não a primeira vez, que a gente consegue ver um lobo interagindo com flores. E aí o que é muito interessante é essa próxima foto que eu vou mostrar aqui para vocês, que é essa aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na tela, que é essa aqui, ó. Então o que esse cara tá fazendo? Ele tá lambendo as flores. Então aqui a gente tem esse conjunto de flores. E ele está lambendo as flores. E ele está lambendo as flores para quê? Ele está lambendo as flores porque ele está bebendo néctar contido dentro dessas flores. Então ele está ali porque ele gosta de docinho. Ele gosta do gosto docinho que aquilo tem. Mas o que é mais interessante e o que intriga os pesquisadores, além desse docinho, é essa cara amarela dele aqui, ó. Se vocês conseguirem perceber, ele está todo sujo de pólen, do mesmo jeito que a abelha ficava suja de pólen. Então, se a gente imaginar que esse bicho vai beber dessas florzinhas aqui que ele está acompanhando, vai lá lamber o néctar dessas florzinhas, vai ficar com a cara toda suja de pólen, e ele vai até outra florzinha depois para pegar e roubar esse néctar de novo,
O que a gente vai conseguir deduzir é que pode, e aqui essa é a palavra importante, pode estar acontecendo um processo de polinização, tá? Por que dizer pode é fundamental? Porque a gente precisa voltar lá para o começo da definição. Quando eu comecei a falar de polinização para vocês, eu falei que polinização era uma interação mutualística, em que ambas as espécies eram favorecidas. O animal era favorecido através do alimento e a planta era favorecida através do pólen que era levado. A grande questão que a gente está vendo aqui, por que a palavra pode é fundamental, é porque no artigo os pesquisadores não mostraram a polinização. E eles também não testaram quão positiva essa polinização é. Então, será que o lobo está ajudando a planta ou ele só está prejudicando a planta? Então, apesar da gente deduzir e acreditar que isso pode sim ser benéfico para a planta, a gente não tem toda a evidência de que isso é verdade. A única evidência que a gente tem, a única coisa que a gente já sabe é que o lobo bebe o néctar. Isso a gente já sabe, que provavelmente isso é positivo para os lobos. Mas a gente ainda não consegue ter certeza que isso é positivo para as plantas. Por isso que você tem um ponto de interrogação no título do artigo. Por isso que os artigos não estão afirmando nada que não foi testado. Ele descreve o comportamento e levanta uma hipótese. Então, é possível que a polinização aconteça? É possível que ele visite várias plantas? Ele visita várias plantas, a gente já sabe. Mas a gente tem certeza da interação mutualística? Ainda não. Então, o que é legal de ciência, o cuidado que a gente tem tomado com ciência, é que eu vi muitas dessas reportagens já chamando os lobos de polinizadores. Mas a gente não sabe se eles são polinizadores. Provavelmente são. Provavelmente sim. Mas dá para ter certeza? Em ciência a gente não fica no provavelmente. A gente precisa pensar no experimento, pensar numa observação, tentar criar um método para resolver essa pergunta. Então a gente faz uma observação da natureza. Os lobos estão ali interagindo com as plantas. É lindo, é incrível. A gente levanta uma hipótese. Será que os lobos estão polinizando as plantas? Sim ou não? E aí eu penso num método para resolver isso. Esse é o futuro dessa pesquisa. É isso que vai acontecer nos próximos passos da pesquisa. E é isso que diz lá no artigo que os caras publicaram na Ecology, uma das maiores revistas de ecologia do mundo. Então é tudo muito legal, é tudo muito incrível. Eu espero que seja uma polinização por carnívoros, mas sempre tomem cuidado quando a gente vê uma reportagem desse tipo. Por quê? Porque nem os cientistas estão afirmando que é polinização. Pode ser? Pode ser. Seria legal se fosse? Seria legal demais se fosse. Mas não é assim que ciência funciona. Por isso que ciência funciona no passo a passo, por isso que ciência funciona devagarinho, para quando a gente afirmar com certeza que a gente está vendo um caso de polinização por lobos, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Deixa um comentário aqui embaixo se você gostou do que foi falado, tá bom? Lembrando que esse vídeo foi apoiado pela Insider, clica no link da Insider aqui embaixo também. Falou, valeu e tchau!